não se fala nas igrejas, que é sobre santidade. Eu disse? Santidade. Salmo 93, versículo 5, está escrito: muito fiéis, bora, amém. Os testemunhos do Senhor são fiéis, e a santidade convém à sua casa. Fecha os seus olhos. Pai Santo, graças te dou pela tua palavra, rogando, Senhor, as tuas muitas misericórdias, porque se não fosse elas, estaríamos já destruídos. Mas eu te agradeço pelos cuidados que tu tens tido para conosco, tua bênção, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, por favor. Aleluia. Eu sou muito repetitivo no que é tocante à saída do Egito e a entrada em Canaã, porque é algo que a gente convive, é algo que a gente precisa não esquecer. Quando Deus Ele tirou seu povo da escravidão, Ele disse que do Egito eles não trouxessem nenhuma unha, ou seja, eles cortassem o cordão umbilical, porque eles estariam vivendo uma nova vida. A partir dali, eles passariam a andar na presença de Deus. E a promessa de Deus era ir no meio deles. Agora, eles não podiam do Egito trazer nenhuma unha. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Deus cumpriu a sua palavra, a sua promessa, mas o povo não cumpriu a deles. E aí vieram N consequências. Mas eu queria só destacar a visão de Deus para o seu povo, é que eles se santificassem, que eles se separassem para o mundo. Vocês lembram que Deus disse a Moisés: Abraão, anda curso da vida na minha presença e ser perfeito, ser santo. É o que Deus quer para mim, para você. O salmista, ele traz esta profundidade de revelação sobre os testemunhos de Deus e a profecia sobre a santidade na sua casa, lugar de adoração, lugar de cultuar, lugar de se relacionar com Deus. Vamos observar algo muito interessante. Primeiro, que isso é impossível ao homem natural, ao crente natural. Porém, é possível ao crente espiritual. Neste particular, Paulo dá uma lição, uma aula ali, em 1 Coríntios 2, 14 a 16, e conclui dizendo que nós temos a mente de Cristo.
para que nós possamos andar, viver e praticar a santidade, só é possível com a ajuda do Espírito Santo. E por isso o Senhor nos concedeu o Espírito Santo, não para passar nas nossas vidas, mas para habitar em nós. Vejamos, se não. Atos 1:8, por favor. Eu quero que a igreja abra a Bíblia, eu quero que a igreja leia. Tá certo? Vamos apenas descortinar aqui alguma coisa que é de muita valia para uma vida de santidade. Glória a Deus. Como é que você lê Atos 1:8? Devagar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Até no Rio Largo. Mas recebereis a virtude do Espírito. Propósito de dar um testemunho. O testemunho dado pelo Espírito através de você, ele tem peso de glória. Ele contagia, ele muda situações. Porque é um testemunho dado pelo seu Espírito junto ao Espírito Santo. E exatamente a presença de Deus é manifesta interiormente e se exterioriza pela manifestação do poder de Deus na sua vida através do Espírito Santo. Eclesiastes 9:8. Aí traz uma revelação do tempo que você está andando com Deus através do Espírito Santo. E Salomão diz, em todo o tempo. Não é no começo da sua fé. Não é no primeiro estágio de vida cristã. Mas é em todo o tempo. Sejam alvas as tuas vestes. Aí fala de pureza, de justiça de Deus, de santidade. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Essas vestes são vestes de salvação, que o crente recebe quando ele experimenta o novo nascimento. Quando ele experimenta o novo nascimento, Isaías profetizou isso 800 anos antes, ele recebe vestes de salvação, e o próprio Espírito que nele vem habitar, testifica com o Espírito do crente, que ele é filho de Deus. É exatamente neste momento que ele toma consciência que ele está salvo. Quando não há o testemunho do Espírito Santo junto ao nosso espírito, dizendo que nós somos o que nós somos em Deus, o crente,
ele não tem certeza, ele não tem convicção. Ele pode ter conhecimento, ele pode saber intelectualmente, mas ele não vive isto. Por quê? Porque ele não experimentou. Porque na hora que ele recebe vestes de salvação, vestes brancas, aí ele sabe que para ele não há mais nenhuma condenação. Por quê? Porque Cristo já lhe substituiu pelas coisas erradas por ele praticadas. Aleluia. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, não falte óleo sobre a tua cabeça. Vamos agora a 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Deixa eu ouvir a voz da igreja. Todos acharam? Vamos lá. Observem que o apóstolo São Pedro, ele está tratando de um assunto por demais importante na vida do povo de Deus, que é a santidade na vida diária. Santidade na vida diária. Eu lembro-me que, quando ainda jovem, que não conhecia Jesus, conhecia uma religião, por tradição dos meus pais, para a gente, a sexta-feira da paixão era a sexta-feira santa. Ninguém podia neste dia pecar. Não podia comer carne. Não podia. Não podia fazer nada. Nada. Minha mãe, ela se vestia de preto, o dia todo. De preto. Abstinência total. Era uma luta. Mas aqui o apóstolo, ele está falando não de uma tradição. Ele está trazendo uma revelação dada por Deus, escrita lá em Levítico. E ele fala de que de uma santificação na vida dos que andam com Deus, que seja diariamente. Ele diz o seguinte, no versículo 13, ele fala sobre cingir os vossos lombos, cingir os vossos entendimentos, fala em ser sóbrio, esperai na graça e na revelação do Senhor Jesus, e como filhos obedientes, não vos amoldeis, fala de molde, de forma, as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, o que eu acabei de falar. Ele está mandando se desprender de tradição, de religião, dessas coisas. Aí ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em toda maneira de viver. Aqui na minha tradução diz, em todo o seu procedimento. Então, em todo procedimento nosso, deve haver santidade.
Santidade quer dizer separado de tudo ou de qualquer coisa que nos impedir de andar com Deus. Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Seja santo. Claro, essa santidade aqui que Deus está exigindo ou pedindo a Abraão, não é santidade no sentido absoluto, mas relativo, porque no sentido absoluto, só Deus que é santo. Mas agora ele diz: sede santo como o vosso Pai Celestial é santo. Pastor, isto é possível? É. Se não fosse, Deus não iria pedir algo que o homem não pudesse fazer. Seria um Deus injusto. Em segundo lugar, a Bíblia dá N exemplos. Quem não lembra de Noé, que quando Deus se irou e disse: vou destruir, Noé achou graça nos olhos de Deus. Ora, por que ele achou graça nos olhos de Deus, pastor Genival Bento? Porque ele estava olhando para Deus. Aleluia. Olhando dentro dos olhos de Deus. Isso agradou ao Senhor, de sorte que Noé foi um canal de bênção para aquela geração que não deu ouvido para ele. Mas ele cumpriu o seu papel, fez a vontade de Deus e não salvou a geração que não quis, e Deus respeita o livre-arbítrio, mas salvou ele e sua família, sua casa. Todos entraram dentro da arca. Aleluia. Versículo 16 disse: porque está escrito, em Levítico 11, 21, 31 a 45. Sede santos, está escrito. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Vamos entender mais alguma coisa. Vamos a 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Porque o texto que nós lemos, Deus está dizendo que convém a tua casa a santidade. Que casa seria esta? Nós temos aqui os aspectos de casa, mas não vamos nos deter aí não, porque precisaríamos de mais tempo. 1 Coríntios 3:16, como é que você lê? Dê uma paradinha. Observe que Paulo está fazendo uma pergunta aos irmãos ali em Coríntios. E a pergunta era: vocês não sabem que o seu corpo é a morada de Deus? Não é isso? Não sabeis vós? Você não sabe disso? Por que Paulo estava fazendo essa pergunta? Porque a igreja de Coríntios, ela tinha todos os dons espirituais. Era um povo aparentemente santo. Porém, o fato de alguém ser batizado com o Espírito Santo, o fato de alguém falar mistério com Deus, profetizar, interpretar línguas e tantos outros dons de cura e de conhecimento, enfim, isso não dá um atestado de garantia que ele é santo. Aí Paulo diz: ora, como é que pode você viver num nível espiritual como este, tão elevado, e vocês não santificam a vida? Porque a santidade é uma decisão de vontade própria. É você que decide se quer ou não ser santo. Glória a Jesus. Então Paulo pergunta: vocês não sabem
que o seu corpo é o lugar em que Deus habita através do Espírito Santo. Continue o texto. E que o Espírito de Deus habita em vós. Pronto. O Espírito de Deus, ele habita em vós. Alguns anos atrás eu falei sobre esse versículo. E eu fiz uma alegoria. Que, por exemplo, duas pessoas podem estarem casadas, estarem morando no mesmo teto, mas pode passar tempos sem comunhão um com o outro. Um dorme na sala, outro dorme no quarto, assim intrigam dentro de casa. Então é possível o Espírito Santo estar no crente e não se relacionar com ele? Claro que é possível. Há um tempo, por exemplo, eu gosto muito, pastor Genival Bento, dos exemplos bíblicos, não desprezando os demais exemplos extras bíblicos. Mas observe Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas se prostituiu. E Deus não o impediu. E depois que ele se prostituiu, não confessou. E continuou a vida de rei, com coroa e tudo na cabeça, e veste real. E o Espírito Santo continuou nele. Só é você ler o Salmo 51. Deus não o deixou, Deus não o abandonou, porque se o Espírito Santo sai da vida do crente, entra 7 demônios. Foi quando Deus levanta Natã, e através de Natã, Davi cai em si. E ele clama, grita: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Depois ele diz: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Ele tinha o Espírito Santo, mas ele não tinha a alegria da salvação. É como o crente numa igreja que está pegando fogo, e ele está vazio de Deus, sem sentir a presença de Deus, e ainda fala mal do pregador, do cantor, de quem dirige o culto. Ainda passa a espada no povo. Glória a Deus. Vamos mais. 1 Coríntios 6:19. Isso só a guisa de ajuda para que a gente introduza o tema santidade. Como está escrito e como você lê. Isso. Eu gosto dessa última parte. Você não sabe que você não é de você mesmo? Não sois de vós mesmo. O que você compreende quando Paulo diz: você não sabe que você não é de você mesmo, não sois de vós mesmo? Aqui é uma repreensão de Deus àqueles irmãos. O Senhor está dizendo que por eles pertencerem a Cristo, por eles serem de Cristo, eles recebem o Espírito na vida deles,
para que eles não andem pela carne, não façam o que eles querem. E tem muitos crentes fazendo aquilo que quer e desagradando a Deus. Não, irmão, nós temos que nos deixar ser dirigidos pelo Espírito Santo. Entra Israel na história, Bento. Deus disse: eu estarei no meio. Mas Israel não tinha habitação do Espírito. Aí Deus disse: não, vocês precisam ver para crer. A igreja não, crê para ver. Mas Israel viu para crer. E mesmo assim erraram. E Deus fez o quê? Sobre eles colocou a nuvem. A nuvem simbolizava o quê? A presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o compromisso de Deus com o povo era enquanto eles estivessem debaixo da nuvem. E se eles saíssem de debaixo da nuvem? Deus, agora é comigo não, agora é com vocês. Aí o salmista disse: santidade convém à tua casa. Vamos ver 3 coisas interessantes. A primeira é: o sistema mundial é mau e está sob o controle de Satanás. Eu falei do quê? Sistema mundial. Há um projeto, irmãos, há um projeto de Satanás para destruição daqueles que andam e servem a Deus. Há um projeto de Satanás para destruir a igreja. E por quê? Porque a igreja é a única, o único meio ou veículo que impede a ação de Satanás no mundo, porque para isto ela veio. Foi estabelecida por Jesus para desfazer, diga desfazer, desfazer as obras de Satanás. Satanás é mentiroso, pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Então a igreja ainda no mundo está por um pouquinho de tempo e não pode ficar calada, porque Jesus disse: se este povo se calar, até as pedras clamarão. A igreja tem que falar a verdade, doa em quem doer. Então o sistema mundial é mau, porque está sob o controle de Satanás. E o diabo, ele trabalha através de homens. E Deus também trabalha através de homens. Oh, aleluia. Vamos ler a Bíblia. 1 João 5:9. Vamos ler a Bíblia. O que é que está escrito? Recebemos o testemunho dos homens. O testemunho de Deus é maior que o testemunho. É 5:19. 1 João 5:19. Agora, sabemos que somos de? Sabemos que somos de? Você é de Deus. E só é de Deus quem tem o Espírito Santo de Deus. Não é de Deus quem está numa igreja. Não, você pode estar numa igreja, mas está perdido dentro dela. Você pode estar numa igreja, mas numa igreja errada. Você pode pensar que está numa igreja, está numa seita. Você pode pensar
que está servindo a Deus e não está. Quantos anos eu passei na escuridão achando que estava fazendo para Deus alguma coisa e não estava. Mas o apóstolo diz: sabemos que somos de Deus, ou seja, temos convicção que somos de Deus. Pastor, como temos esta convicção? Através do testemunho do Espírito Santo que habita em nós. O mesmo João diz: aquele que diz estar nele, ou seja, aquele que diz que é crente, aquele que diz que é salvo, deve andar como ele andou. Como ele andou? Em amor, em santidade, em humildade. Aleluia, aleluia. Sabemos que somos de Deus. Nós somos de Deus. Não é todo mundo que é de Deus, nós somos. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Você lembra daquele moço? Foi a leitura que eu fiz a semana passada, acredito. Que foram ver a festa e encontrar alguém sem veste nupcial. E disseram: amigo, como foi que você entrou aqui sem veste? Pense nisso. Ele estava dentro, mas estava sem veste. E ele tinha que estar vestido. Como ele entrou? Vamos ver a parte B do versículo. Me ajude aí, por favor. Que está escrito: nós somos de Deus, mas todo o mundo está no maligno. Aí aqui a gente sai do mundo. Mas como? Mas nós não estamos no mundo, num lugar diferenciado. Está escrito. Israel estava no Egito, esteve no Egito 430 anos, mas num lugar diferenciado. Lá no Egito ele estava em Gozém. Era Egito, era a região do Egito, mas num lugar separado. Por que separado? Porque não há união entre luz e trevas. E nós estamos aonde? No mundo, mas não somos do mundo. Mas não estamos no mundo, no lugar separado. E o que a Bíblia diz? Chamado região celestial. Aleluia. Está ali. Está ali um show profano, diabólico. E o crente está lá? Não, crente não. Ele sabe que lá não é o lugar dele. Mas pastor, mas eu vi fulano de tal lá. Porque não pertence a este reino. Está nu. Está sem veste nupcial. Está descaracterizado. Aleluia. E aqui, a gente olha, tudo igual. Joio e trigo. Nasce junto e é tudo parecido. Mas tem diferença. Mas a diferença só aparece. Diga a diferença. Só aparece quando o vento sopra.
pastor pregou numa igreja onde tinha um grande latifundiário e pregou sobre o joio e o trigo. O pastor levou ele para a casa dele, para um almoço e tal, e o parabenizou pela mensagem, gostou muito. Aí fez a pergunta: pastor, achei muito interessante a sua mensagem, mas o senhor conhece o joio e o trigo? Ele disse: não conheço, não. Sei só teoricamente. Ele disse: vamos ali. Aí levou para uma plantação de trigo. Aí disse: dê uma olhadinha. Ele olhou. Está vendo alguma diferença? Ele disse: não. Disse: tente tirar um pé de joio ali no meio. O pastor foi lá e ele disse: não, errou, isso é trigo, não é joio. Aí o fazendeiro depois foi lá e disse: olha, esse aqui é joio. Ele disse: como é que o senhor sabe? Disse: vem cá, se distancie. Ele se distanciou, disse: agora fique de joelho e fique olhando. E ele ficou olhando. E aí ele disse: aguarde um pouco. Aí daqui a pouco o vento sopra. Campo aberto. Quando o vento soprou, pastor Genival Bento, o que era trigo, quando o vento passou, deitou. Quando o vento passou, levantou. E o joio permaneceu duro. Não se quebrou de jeito nenhum, ficou lá. Cara feia. Aquele crente que nem com nota de 200 ele dá um glória a Jesus. Não chora, não dá glória a Deus, não dá amém. Aleluia. O que é isso? É joio. E o trigo? É flexível. Aleluia. Meu irmão, não faça isso não, sim senhor. Meu irmão, vá por aqui. Deixe comigo, pastor. Quem entendeu, diga amém. Então o sistema mundial é mau e está sob o controle das trevas de Satanás, que é mentiroso. Segundo lugar, devemos resistir às formas prevalecentes e populares do proceder. Nós precisamos resistir às formas prevalecentes, ou aquela corriqueira, costumeira. É aquela velha história: não, pastor, eu fiz porque todo mundo faz. Prevalece, então a gente vai fazer. Não, irmão. Eu tenho que fazer e obedecer aquilo que Deus revela através da sua palavra. Se alguém está fazendo diferente, faça por responsabilidade própria, mas eu não vou fazer porque você está fazendo. Não, Senhor, aleluia. Vamos ler a Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 7, que eu gosto muito desse versículo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala nos dias que nós estamos vivendo, que a sã doutrina, ela causará comichões nos ouvidos de muitas pessoas. Glória a Deus. Vamos lá? Sujeitai-vos. Como é que você se sujeita a Deus? Observando segundo a palavra. Segundo a palavra. Se você sair da palavra, você já não está se sujeitando a Deus. Por quê? Porque Deus vai pedir coisas que você não vai concordar, não vai aceitar. Glória a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus.
E sujeitar-se a Deus é abdicar do seu ego, da sua vontade, dos seus prazeres, e resistir ao diabo. E é ele que tem que fugir de você, não é você que tem que fugir dele. Então todo cristão, eu disse todo cristão, ele deve desprezar tudo aquilo que for mal, aleluia, e amar tudo aquilo que for bom. Romanos 12, versículo 9, me ajude, por favor. Despreze. Aquilo é ruim? É. Alguém te convida, te chama para falar mal da vida do irmão. Aquilo é bom ou ruim? Deus não nos chamou para ser juiz de ninguém. É ruim, então por que você vai? Não, irmão, vamos orar pelo irmão. Entre orar e falar mal, não é melhor orar? Entre orar e criticar, não é melhor orar? Entre condenar e ajudar a pessoa a sair da situação, não é melhor ajudar a sair da situação? Como é que você lê? O amor seja não fingido, aborreça ou deteste o mal e apegue-se ao bem. Glória a Deus. E deixa eu concluir a minha introdução com a parábola do bom samaritano. Quem devia ter socorrido aquele moço que estava caído na estrada semi-morto? Quem devia? O sacerdote. Mas tem pessoas que mal empregado o título que tem. Tem pessoas que mal empregado o título que tem. Nós precisamos entender que a importância não está no título, está na unção. Quem tem unção tem compromisso. Quem tem unção tem responsabilidade. Quem tem unção tem amor de Deus no coração e está pronto a ajudar todo e qualquer que encontrar no caminho, não importa quem seja. E o que é que o sacerdote tinha? Título. E o que ele não tinha, pastor? Unção. Se ele tivesse unção, ele teria parado. Mas ele não tinha. Não sei quem arranjou o título para ele de sacerdote. Aleluia. Quem devia ter socorrido? O sacerdote passou de largo. Quero nem saber, não é problema meu. Não é problema meu. Eu já vi crente dizer isso. Não, irmão, isso não é problema meu, não. Isso é problema do pastor. Quem disse, irmão? É problema seu. Você está no corpo. Se é que está. O levita passou de largo também. Aí, como diz o pastor Genival Bento, aí aparece o improvável. Eu gostei dessa palavra. Aí aparece quem? O improvável. Aquele irmãozinho que ninguém dá nada por ele. Aquele irmãozinho que não aparece. Aquele irmãozinho que não sobe no púlpito. Aquele irmãozinho que não tem título de profeta. Aí ele aparece. E quando ele aparece, que vê o homem caído,
primeiro destaque, compaixão. Ele sentiu compaixão. Ora, se temos a mente de Cristo, temos que ter compaixão. Aleluia. Cheguei em casa, nessa época eu dirigia a congregação, cooperando com o pastor presidente ali em Maceió, lá no Barro Duro. Cheguei em casa cerca de meia-noite, alguma coisa, e cheguei com um adolescente. Aleluia. A esposa olhou para mim e disse: "Que é isso?" Eu digo: "Trouxe esse menino para cuidar dele." Ele se achou aonde? Aleluia. Aí eu contei a história. Terminou um culto e aquele menino me procurou. Contou a história dele e eu chorei, mas chorei. Ele havia fugido da FEBEM. Eu procurei ver todo o histórico dele. E ele contou como foi levado para lá, como foi abandonado pelos pais, como levaram ele para lá, e o que aconteceu lá, que os maiores estrupavam ele direto. Ele tentou suicídio várias vezes, e ele disse: "Eu vim aqui me falaram do Senhor, e eu vim, porque eu pensei, Ele vai me ajudar." E eu cuidei desse menino. Me deu um trabalho. Eu morava nos fundos da igreja do Tabuleiro, tinha umas casas ali, eu era o diretor do Leal. De vez em quando chegava uma zeladora lá, apavorada, gritando: pastor, vem cá, vem olhar onde está o seu filho, em cima da igreja, naquela altura. Glória a Deus. Eu e minha filha, tenha paciência com ele. Deus está trabalhando na vida dele. Aleluia. E eu levei cada bordoada, pastor Genivalvento. Pastor, o senhor se arrependeu? De jeito nenhum, irmão. Porque eu não fiz para ele, eu fiz para Deus. Aleluia. Então, queridos, não passe de largo. É responsabilidade minha, mas é responsabilidade sua também, socorrer os que caem na estrada da vida. Faça hoje por alguém, porque amanhã alguém vai fazer por você. Dê o que você não tem. Não dê o que sobra, dê o que você não tem. Que amanhã Deus vai lhe dar, que você vai sobejar. Que Deus em Cristo nos ajude. E não se esqueça, santidade convém à nossa casa. Não se esqueça que o seu corpo é a morada de Deus, do Deus vivo, o templo do Espírito Santo. E Deus se move no mundo. Deixa eu dizer outra vez. Deus se move no mundo através de você. Deus fala ao mundo através da sua boca. Deus age no mundo através dos seus pés e das suas mãos. E reconheça que tudo que você tem, tudo que você é, veio dele. E ele quer ser glorificado através da sua vida. Fiquemos de pé, pois.